Muito bem, amigos do Veículos Velocidade, nós estamos em mais uma avaliação de mais um produto da indústria automotiva brasileira. Marco Scala está aqui servindo de cinegrafista para mim. Não vou dizer o que vocês estão esperando, o que vocês acham que é isso aqui. Só vou dizer que é uma coisa, é uma grande picape. Mas vocês vão tomar conhecimento do que é essa picape, das suas características, das suas virtudes e, se tiver os seus eventuais defeitos, através do trabalho do nosso parceiro, nosso companheiro de equipe, o Guilherme Roquette, aquele que faz uma cirurgia no veículo e bota todas as vísceras para fora para mostrar o que esse veículo tem de bom ou de mal. Tá ok? Mas isso vai acontecer só depois da vinheta. A F-150 é uma picape full size. A gente já teve D20, já teve F1000 aqui no Brasil, mas agora essas picapes grandes estão voltando, repaginadas e com um grande diferencial em relação às outras médias que são vendidas aqui no Brasil. O motor é a gasolina e não a diesel. A F-150 chega em duas versões. Lariat, que é um pouco mais esportiva, com detalhes escurecidos, e essa aqui, que é a Platinum, a mais completa e também a mais cara. Tem alguns diferenciais que eu vou falar sobre eles ao longo do vídeo. Por isso, hoje o teste aqui do Veículos e Velocidade é com a Ford F-150. Antes de continuar, eu quero te convidar para que se inscreva aqui no nosso canal, porque quase toda semana tem algum vídeo novo com os carros que chegam para os nossos reviews. Também quero te convidar para se inscrever em outros dois projetos. Acesse o perfil no Instagram, número ponto escrito 8, 1.8, do nosso parceiro Marco Scala, que também tem os encontros automotivos que ele realiza e muito conteúdo por lá. E você também acessa eudirijo.com.br, que é um outro projeto do qual eu faço parte. Lá é um portal de notícias e classificados, também tem conteúdo, e a gente até vai fazer uma matéria com a F-150 para postar por lá. Quando a gente começa a olhar essa F-150 aqui pela frente, a gente já percebe essa grade. Nessa versão Platinum, a grade ela é nesse tom cinza acetinado, com essa barra central cromada. E olha o tamanho do símbolo da Ford aqui em relação à minha mão. Tem sensores dianteiros, tem ganchos aqui para poder fazer o reboque do carro, mas a gente percebe que, em termos de altura, essa picape até não é tão alta assim do chão quando a gente olha para frente. Chevrolet Silverado também é assim. É muito do padrão dessas picapes maiores norte-americanas hoje, que não são exatamente pensadas para você trabalhar todo dia na fazenda. Para isso, você vai usar uma picape média, como por exemplo a Ranger da Ford. Temos aqui o farol em dupla parábola. Temos dois blocos elípticos com iluminação em LED aqui, a assinatura que fica do padrão americano com esse elemento laranja aceso, e nessa porção aqui inferior a gente tem o farol de neblina. Mas isso você está vendo todo esse conjunto aceso. Olha só a assinatura de LED que ela ganha quando a gente está com o farol desligado. Aí a gente fica só com essa moldura aqui acesa e ela continua também aqui nessa porção do farol de neblina. Esse aqui é a assinatura em DRL do carro e também vai ser a assinatura da lanterna. Agora a gente passando para cá para o lado, a gente já pode encontrar algumas coisas dessa picape que são interessantes. A roda aro 20, e nesse caso aqui é uma roda pintada nesse tom prata acetinado. Nessa porção aqui do paralamas tem a inscrição Platinum F-150, uma saída de ar, o espelho retrovisor aqui com esse elemento cromado, com repetidor de seta, a maçaneta aqui da porta cromada, junto com o friso e a maçaneta traseira. Essa picape ela é bem grande, e a gente pode até afastar um pouco mais para que a gente possa ter uma ideia do tamanho que é essa picape. Olha só como é que eu fico aqui com as mãos abertas, né, em relação ao tamanho e à proporção. Ela é mais alta que eu, inclusive, e aí a gente já vai ver muito do que é a proposta desse carro aqui. É um carro grande, um carro que vai exigir espaço, que vai exigir de você um pouco mais de habilidade para poder utilizar na cidade.
Na parte traseira, a gente tem aqui a lanterna, também é uma lanterna iluminada em LED, que se prolonga aqui pela lateral do carro, bem naquele estilo americano, de ter iluminações na lateral, para que o carro possa ser visto também quando ele está de lado. Tem sensor de estacionamento tanto na lateral quanto aqui na parte inferior do para-choque. E essa versão Platinum, ela se diferencia da Lariat por conta desse aplique metálico aqui na parte central da tampa com o emblema da versão e lá o emblema da Ford F-150. Tem um outro detalhe que é interessante, que a gente tem aqui câmera de ré, porque esse carro tem um sistema de visão que você vai ver 360 graus, então aqui fica a câmera traseira. Eu posso fazer a abertura da tampa por aqui, mas tem um detalhe aqui no controle. Essa picape, ela tem uma abertura elétrica da tampa da caçamba. Então com isso você não precisa fazer força, não precisa se esforçar para ir lá segurar a tampa, enfim, ela faz a abertura sozinha. E aqui a gente já começa a ver uma caçamba que ela é com esse revestimento que a gente percebe, justamente é um revestimento preparado para para receber carga, para que você aplique algo aqui em cima sem sujar, sem estragar. Também tem outros detalhes aqui, até uma régua, inclusive, nesse espaço aqui que a gente tem da caçamba. Essa picape, ela carrega 728 quilos e ela transporta até 1.370 litros de capacidade de carga. Mas aí a gente pensa o seguinte, puxa, não carrega 1 tonelada? Uma Fiat Toro carrega 1 tonelada, por exemplo? Exatamente, é porque essas picapes grandes americanas, elas seguem uma outra lógica. Nos Estados Unidos se entende que você vai transportar carga não aqui no compartimento da picape, vai transportar carga em um reboque que você vai instalar aqui na parte inferior daqui da tampa. Então olha só, vou subir a tampa agora e ela já vem com a espera para o engate de reboque aqui nessa porção. E aí, com o reboque, essa picape vai ter capacidade de transportar até 3,5 toneladas da carga no reboque. Por isso, essa lógica americana, e quando a gente vê aqueles filmes ou aqueles seriados, sempre as picapes estão puxando um reboque. Essa picape, ela também tem aqui na lateral um estribo retrátil, que se rebate e se retrai, né, volta para a posição original quando a gente destrava o carro. E a gente pode configurar se quer que ele fique sempre aberto ou sempre fechado, ou que ele se abra e se feche, né, saia e volte a ficar guardado cada vez que a gente vai acessar o carro. Mas ele é funcional, porque, olha só, é uma picape grande, então para a gente poder fazer o acesso, olha o tamanho da porta. Eu vou precisar entrar com o meu pé esquerdo aqui, puxar aqui, e aí sim vou conseguir me acomodar aqui no banco do motorista. Acomodado aqui na parte de dentro, a gente encontra muito luxo e muita sofisticação. Primeiro, todos os materiais aqui da porta, eles são suaves ao toque. Então, olha só, a gente tem aqui em cima, o meio aqui um couro camurça, e também onde a gente apoia o braço, tudo é suave ao toque. Então, quando você senta aqui, os dois apoios, inclusive aqui no descansa-braço central, eles são suaves ao toque. Volante também, ele é macio, ele tem um diâmetro grande, mas ele é macio. Nessa porção do painel aqui também a gente tem mais uma parte que ela é suave ao toque, que a gente tem essa condição. Já aqui vai ser plástico, mas aqui ó, no carona, no passageiro, também volta a ser macio. A gente tem aqui ó, um segundo porta-luvas, aqui mais um porta-luvas, inclusive com uma capa colocada aqui, e aí a gente vai ter esses dois espaços. Agora, nicho e espaço é o que não falta aqui. Além do que a gente tem nas portas, que dá para colocar muita coisa, inclusive garrafas, a gente também tem aqui, ó, debaixo do descansa-braço, quase um porta-malas aqui nessa porção. Aqui tem um material plástico, tem uma tomada USB-A e USB-C ali, tem um espaço muito grande aqui. Mas aqui também a gente encontra outras coisas que são legais. O que eu posso fazer aqui com essa picape? Se você precisar parar em algum lugar e vai trabalhar, eu vou apertar nesse botão aqui na frente da alavanca do câmbio, e aí, quando eu for pressionar, ele vai deitar a alavanca de câmbio. E aí ela vai ficar então rebatida. E eu posso fazer uma mesa de trabalho, uma estação de trabalho aqui, para colocar um notebook, para colocar alguma coisa. Se você quiser parar e comer, fazer um almoço, uma refeição, inclusive, não tem problema. E ainda com teto solar, que ele é um teto solar panorâmico, a gente pode abrir essa porção daqui e vamos ficar com a parte da frente aqui aberta.
O painel desse carro é um cluster totalmente digital com 12 polegadas e a gente tem aqui várias informações do carro e a gente vai fazer a alteração desse cluster, especialmente aqui pelo lado direito do volante. Então, passando para cima, eu vou ter aqui informações do Trip Viagem 1, tenho aqui o consumo de combustível dessa picape, ali em 6 km com litro de média. Tenho aqui assistências para o motorista, né, quando ele está com o controle de cruzeiro adaptativo ativado. Tenho ainda configurações desse menu e o modo off-road aqui com inclinômetro, bússola, né, com outras funções do carro, inclusive com orientação da tração. A gente até pode tentar usar ainda no final desse vídeo. Pressão dos pneus e aí volto aqui para o cluster com as informações do computador de bordo, né, da Viagem 2, que é o que está acumulado. O sistema de mídia é o Sync 4 da Ford. Quando a gente tinha o EcoSport, ainda fabricado aqui no Brasil, a gente tinha o Sync 3, que já era muito bom. Aqui a gente tem o Sync 4, nessa tela imensa, enorme, digamos assim, que a gente tem aqui. Então aqui temos funções de áudio, temos aqui a conexão com telefones, e aí eu vou ter o Android Auto e Apple CarPlay sem fio, aplicativos com acesso rápido, configurações aqui do carro, da rádio, por exemplo, aqui ó, geral, unidades de medida, enfim. Tenho também configurações do veículo, que eu posso fazer aqui, por exemplo, alerta de ocupante traseiro, se eu quero que ele me lembre se tem passageiros atrás, entrada e a saída fácil com a chave presencial. Eu tenho configurações aqui ó, da partida remota, inclusive, que eu posso fazer pela chave, e aí eu vou escolher, né, o que eu quero, climatização, automática, enfim, o que vai acontecer na partida remota. Aqui eu tenho também menu para assistências ao motorista, aqui eu vou configurar ali o degrau, né, o estribo lateral, para saber exatamente, né, se a gente vai, como é que a gente vai querer que ele funcione. E tenho mais aqui, né, manual do proprietário digital, enfim. E do lado eu tenho mais um menu rápido, então aqui está no rádio, mas eu posso passar para a iluminação externa, eu posso passar aqui para o menu off-road, mesma coisa que a gente viu no painel, né? Comportamento eco, olha só, meu comportamento está quase bom aqui, conduzindo essa picape, mesmo assim ela está com essa média mais alta de consumo. E aí, né, volta para cá, para as viagens, enfim. Fora isso, eu tenho ainda aqui embaixo da tela os comandos físicos para que a tela possa, para que eu possa interagir, né, com o rádio, e eu ainda tenho aqui o sistema de câmeras 360 graus. E aí eu vou mostrar para vocês agora como é que ele vai funcionar. Ou dando a ré, ou apertando nesse botão aqui, eu já tenho acesso às câmeras. E aí, vamos ver o que eu tenho aqui, ó. Câmera frontal junto com as laterais para dar um ângulo mais aberto. Tenho mais aqui a câmera para reboque, para que quando você estiver olhando para o carro, né, for engatar o reboque vai aparecer aqui. Tenho também a câmera traseira, daí ela é uma outra visão e ela vai ter a linha de guia dinâmica, né? Então quando eu engato a ré, aqui que foi o que eu fiz agora, ela já vai ali na tela passar para essa visão dupla com a linha de guia dinâmica, conforme eu giro a roda do carro, e também essa visão aérea da picape. E aí aqui ela tem câmera esquerda, direita e a traseira e dianteira. Então olha só, numa manobra eu sei exatamente para onde o carro está indo e especialmente se ele vai se aproximar, por exemplo, da guia de calçada, para aqui, por exemplo, ó, já deu o sensor ali, ó, para que eu não encoste com a roda, por exemplo, na guia. Então vou voltar para frente aqui, ó, e aí eu posso ir acompanhando isso pela câmera que eu tenho ali na parte, né, na lateral do carro. Isso é importante porque esse carro é muito grande, então você vai precisar ter essa assistência. Além disso, a gente tem aqui também um sistema de ar-condicionado digital, e aí eu vou ter o acionamento dele aqui pelo painel, e esse ar-condicionado ele é dupla zona, então olha só, zona do passageiro ele vai aparecendo ali. Eu tenho aqui também outras situações, inclusive para desembaçar os espelhos retrovisores, tenho aquecimento nos bancos ou ventilação, então você tem essas duas opções, ou aquecimento ou ventilação, e os níveis de ar-condicionado digital que você quer, com mais ventilação ou com menor ventilação. E aqui a temperatura para o motorista. E aí você tem todo esse sistema completo. Aqui a gente tem as informações do Drive Mode. Esse sistema aqui vai alterar lá a tela do painel. Quando eu alterno os modos de condução, ele vai mudar lá na tela. Então agora ele está no modo normal,
Passando para a esquerda, ele vai para o modo de rebocar, em que ele facilita para você utilizar, para que você possa fazer um reboque e usar aqui o Pro Trailer, quando ele vai dirigir a picape apenas por esse comando, e vai dar comandos invertidos. Por exemplo, ele vai girar para cá e o volante vai girar ao contrário, mas isso você tem que estar com o trailer instalado, e a gente não vai poder fazer esse teste nesse vídeo. E tenho aqui também o modo Eco, que é o que eu estava utilizando, e aí ele já vai deixar a tela do painel verde, e também o modo esportivo, em que ele já vai também mudar ali até mesmo as configurações da tração 4x4, porque o modo esportivo usa a tração 4x4 automática, que é essa aqui, para que ele possa de forma automática transferir a tração para as rodas dianteiras e traseiras conforme o carro necessitar de aderência, como se fosse um carro AWD, por exemplo. Essa tração ela pode ser usada inclusive em estrada, em dia de chuva, a gente até pode experimentar isso no percurso que a gente vai fazer. Bom, voltando aqui, vou passar no modo normal. Eu tenho aqui o modo escorregadio, que daí ele também já está usando aqui o modo do 4x4 automático. Eu tenho também o modo de neve intensa ou areia, e aí ele já transfere aqui para o 4x4 alto, e aí é o alto de alta velocidade, o 4x4 high, para que ele fique 50% com a tração em cada eixo, no eixo dianteiro e no traseiro. E eu tenho mais um, ainda tenho o lama terra, também mantém a tração no 4x4 alto, a gente vê ali como é que fica, né, no painel. Vamos ver se eu tenho mais um, e aqui ó, rocha, avanço lento. Aí aqui ele vai utilizar o 4x4 reduzido dessa picape, então para isso eu tenho que colocar o câmbio no neutro, para que ele faça o acionamento do 4x4 reduzido, que é esse aqui, o 4L, né, 4L, que aí é a tração que é duplicada ou triplicada, enfim, nas rodas, e aí você vai ter menos velocidade final e muito mais força transferida para as rodas. Mas o ideal aqui dentro da cidade é a gente voltar lá para o nosso modo econômico, para que a gente possa ter um consumo menor. E aí ele vai, claro, desabilitar o sistema de tração. E eu também posso, habilitar o sistema de tração dela, colocando a mão aqui em um desses botões e fazendo a interação, deixando a picape do jeito que eu quero. Também a gente tem aqui a regulagem elétrica do volante, e aí ele tanto sobe quanto desce, ou vem mais para perto de mim, ou vai mais para trás de forma elétrica. E além disso, a gente tem uma regulagem de pedais. Então dá para a gente aproximar lá, ó, e apertando no botão, ele vai regular aonde eu quero que o pedal fique. Se eu quero que ele fique mais para baixo, ou se eu quero que ele fique mais para frente, mais para cima. Na parte traseira, a gente repete aqui na porta o mesmo acabamento da porta da frente, não perde nada. Material em couro suave ao toque, aqui também, esse outro camurça, enfim. E aí para subir vai ser a mesma coisa, porque eu vou me apoiar no estribo e vou puxar aqui. Agora, o latifúndio de espaço dessa picape é algo que impressiona bastante. Tem até um porta-copos aqui. Minha movimentação de pés é plena, porque né, o carro está ali com o banco para eu dirigir, eu tenho 1,75 m, então eu tenho muito espaço aqui. Tenho um revestimento de banco aqui, uma ambientação com um couro no padrão de uma bolsa de luxo, para você poder estabelecer essa comparação. Bolsa, você pode botar um notebook aqui, porque ela é almofadada, então tem essa possibilidade. Saídas de ar-condicionado traseiras, e eu ainda vou ter aqui o aquecimento, na verdade a ventilação para o banco de trás, nessa porção aqui. Então aí, o que a gente encontra aqui? O verdadeiro sofá de couro, com um descansa-braço central, porta-copos, e com certeza tem possibilidade de sentar 3 pessoas aqui, porque até mesmo um passageiro que vai ao centro fica super bem acomodado. Então 5 pessoas viajam com muito conforto. Essa picape ela também tem chave presencial, então é essa chave aqui, padrão Ford. Se você já teve Fusion ou até mesmo EcoSport, você vai lembrar dessa chave. Então posso travar o carro tanto pela porta aqui, né, tanto pela chave, melhor dizendo, quanto pelo afastamento, porque ela também identifica quando a chave estiver longe do carro. E quando eu me aproximar do carro, eu já vou chegar perto e só de tocar aqui ela já tem um sensor, então ela já libera o estribo e destranca, né, reposiciona o espelho retrovisor. Além disso, essa chave também permite dar a partida remota no carro e abrir, como eu já mostrei, a tampa do porta-malas, ou melhor, a tampa da caçamba.
Embaixo do capô a gente tem então um motor a gasolina. Esse aqui ele é um V8 5.0, motor da família Coyote, o mesmo motor da gama do Mustang. Então tem alguns números que impressionam bastante, eu vou até poder ler aqui para a gente poder passar a informação correta. São 405 cavalos de potência que a gente tem aqui nesse motor e 56,7 kgfm de torque. Isso é muita força. Esse motor, como eu disse, ele é da família Coyote, é o mesmo motor, é o mesmo desenho do V8 que está lá no Mustang, mas aqui na F-150 ele tem uma calibragem para picape, ou seja, para ter mais força, para ter mais torque, e ele tem um comando de válvulas duplo no cabeçote, são 4 válvulas por cilindro nesse motor, variação na admissão e também no escape, e um acionamento por corrente, ou seja, um propulsor que mostra a que veio, e a gente vai experimentar ele agora. A gente vai começar o nosso percurso na rua de paralelepípedo aqui. Eu vou até deixar o limpador mais acionado, porque a gente está com esse dia de garoa aqui em Porto Alegre. E aí a gente vai ver um pouco, ó, de como é que é essa suspensão da Ford F-150. Ela é uma picape que, como toda picape, alguma coisa da imperfeição ela passa para cá para dentro, né? Porque ela tem que ter uma suspensão resistente. Mas assim, passa por toda a imperfeição de uma maneira muito competente e com um jeito muito americano de ser também, porque a gente percebe que ela balança a carroceria de uma forma suave, né? É aquele balanço típico de um carro americano, típico de um modelo, né, que a gente encontra lá nos Estados Unidos. Então é bem o perfil mesmo americano. Olha só, aqui ó, quando a gente mescla o asfalto com a pedra, eu simplesmente estou, né, andando quase que, né, num piso plano. Então, mesmo nos buracos, ó, isso é uma coisa importante da gente ver numa picape como essa, ó, ela passa sempre mantendo a suavidade que ela tem. Bom, e aí para fazer um acesso, né, essa picape ela é grande, então ela vai exigir um pouquinho mais de atenção, né? O volante gira mais, você tem que dar mais voltas no volante para que ele possa te acompanhar. E, né, assim, depois que a gente pega o jeito, não é um problema, porque depois ela vai retomar rápido, ela tem mais tranquilidade para poder acelerar, enfim. Agora o motorista se sente aqui dirigindo um carro totalmente superior aos outros, aos demais que estão na rua. Eu vou falar ainda mais sobre isso ao longo do vídeo aqui para a gente poder entender um pouco melhor a ideia aqui dessa F-150. Agora, em termos de alinhamento do volante e a posição aqui do condutor, a reta do meu nariz aqui, ó, ele dá, né, não dá exatamente no centro, mas é quase no centro, e a gente tem toda a instrumentação aqui, de qualquer forma, né, voltada exatamente para o motorista. Então, a posição é boa, é adequada. Temos aqui o acesso para a alavanca na esquerda do volante, não tem alavanca na direita, por quê? Porque aqui é a receita do carro americano, né? Na maior parte dos carros americanos, ou por um bom tempo foi assim, aqui era a alavanca de câmbio. Então, por isso ele reúne a seta e o limpador de para-brisa na mesma alavanca e deixa o acionamento dos faróis lá para baixo. Posição da tecla da mídia está fácil, do ar-condicionado também, uma leve projeção para fazer uma alternância na mídia enquanto estiver dirigindo. Agora eu vou virar a esquina, como é uma picape grande, ó, ela vai ocupar um pouco mais de espaço, né? Então, eventualmente você vai precisar cuidar um pouco mais. E agora eu vou virar essa outra esquina, que ela é com um ângulo um pouco mais fechado, ó. A gente vira todo o volante, né? É típico de dirigir uma picape dessa aqui. É impossível de andar? Não é. Agora eu vou subir o aclive, né? E a gente imagina que esse motor Coyote aqui não vai ter dificuldade, mas é para a gente poder comparar, ó. Tô a 30, 40 km por hora. A gente pode até mostrar o painel aqui, ó. Tô indo devagarinho, vou pisar fundo agora. Ó, respondeu. Passei para o modo esporte. Nossa, e a gente termina lá em cima, numa velocidade bem alta. Muito bom, muito bom. Vamos voltar aqui para o modo econômico. Vou deixar ela fazer a alteração do 4x4. Deu, já desacoplou, então vamos voltar aqui para o nosso percurso. O que dá para dizer desse aclive aqui com a F-150? Foi uma aceleração instantânea, como a gente já viu em outros carros, por exemplo, compactos, turbo? Não, né? 1.0 turbo ele vai ter mais agilidade que essa aqui tem. A diferença, claro, é que a gente está aqui num carro bem grande, um carro imenso, com um motorzão V8. E o motor V8, a gente vai ver isso na estrada, ele não te dá essa instantaneidade. Em outros tempos já deu,
mas ele não dá essa instantaneidade, por exemplo, que os carros turbo hoje dão. Ele é forte, ele é visceral, mas ele é um pouco mais linear na hora que ele está ganhando velocidade. Dentro da cidade, a gente também pode contar com uns assistentes ao condutor. E eu posso utilizar aqui nesse carro, já que a pista está livre, o controle de cruzeiro adaptativo dessa picape, que pode ser utilizado inclusive dentro da cidade. Então eu vou apertar aqui no botão, e ela já vai acionar ali, foi para 49 km por hora, eu vou deixar ela andando em 50. E aí com isso, ela vai mantendo essa velocidade até que surjam outros carros à nossa frente. Não vai ser o caso aqui, a gente vai ver isso mais na estrada. Mas eu posso tirar o meu pé aqui do acelerador, que ela vai manter a velocidade. E eu tenho também ali, ó, o alerta de ponto cego no espelho retrovisor. O que que acontece aqui com essa picape? Quando vem vindo um outro veículo na nossa lateral, ela já faz o acionamento ali ao lado e já consegue passar essa informação para cá, para o espelho retrovisor. Além disso, quando a gente está utilizando aqui o controle de cruzeiro, ela já vai permitir que a gente faça o sistema de manutenção de faixa. Ele vai ler aqui dentro da cidade as faixas e vai fazer com que o carro vá sozinho acompanhando essas faixas e fazendo a curva. Olha só, eu estou com a minha mão mais solta, ó, e eu tenho aqui, ó, o carro fazendo o contorno da faixa. E agora ele vai passar na lombada elevada, mas eu vou deixar ela aí exatamente para que a gente possa perceber, ó, ela freando sozinha. Eu vou diminuir um pouquinho mais, mas vou invadir com força para medir a suspensão. Passa fácil, né? Muito fácil, muito gostoso, muito tranquilo. Volto aqui para o sistema do controle de cruzeiro, vou deixar ela aí até os 60 km por hora. E agora a ideia é a gente, então, monitorar a distância em relação ao carro da frente. Quando ele começar a frear, já começou a frear, no controle de cruzeiro adaptativo a F-150 já reduz sozinha, ó. Já diminuiu a velocidade, vai passar no quebra-molas, né? Passa com aquela suavidade americana, de carro americano em um quebra-molas. Mas estou fazendo isso tudo para mostrar para vocês que o controle de cruzeiro adaptativo está presente aqui na F-150 e pode ser utilizado dentro da cidade, inclusive com sistemas de correção de faixa, né? Coisa que outros carros exigem velocidades maiores, aqui na F-150 não. E por isso ela te ajuda a conduzir e você não sente tanto assim o tamanho dessa picape. O consumo de combustível, claro, cobra caro, né? Pelo motor V8 que a gente tem. Estou andando com essa picape desde ontem, já foram 60 quilômetros e eu estou em 6 quilômetros com litro de consumo médio. Elas são médias boas, tá? O próprio carro me informa que eu tenho uma performance boa de condução. Tirando a desaceleração ali, a aceleração agora que a gente fez, antes estava tudo em 99%. Então, mesmo com uma condução suave, essa picape, ela gasta bastante. Rodando agora no percurso rodoviário, a gente volta a ter muito dessa dimensão da picape de estar dirigindo acima dos outros carros, né? Eu consigo enxergar, por exemplo, acima do teto dos carros que estão indo na nossa frente e é uma sensação diferente. A gente está na mesma altura do que o motorista do ônibus, na mesma altura que o motorista da van e com muita dimensão. Mas assim, não é difícil da gente poder se acomodar no trânsito, da gente poder se encontrar e fazer o carro te obedecer. Se você gosta de uma posição mais elevada, você se encontra fácil aqui. É aquele estilo peculiar de picape. Mas com mais, talvez, com uma questão muito americana, dessa suavidade, da suspensão, olha só, que passa numa imperfeição e ela sente, mas não dá aquele soco para cá para dentro. Rodando aqui, então, no percurso rodoviário, a gente já pode utilizar um pouco das assistências, que a gente já viu lá dentro da cidade, mas aqui a gente repete. Então, ó, primeira coisa, alerta de ponto cego, vai passar o carro aqui do meu lado, e ó, ele já acende o LED, e se eu der a seta, ele ainda pisca, né? Então, para que eu evite fazer essa manobra quando vem vindo um carro. Isso acontece nos dois lados. Também posso utilizar aqui o controle de cruzeiro adaptativo, presetou aqui para andar a 80 km por hora, eu passo aqui para 90, mas eu vou deixar para ela andar em 100 km por hora, que é o limite aqui que a gente está desse trecho. E aí o que vai acontecer aqui? Eu programo a distância que eu quero andar do carro da frente, estou numa distância intermediária agora, e ela vai então manter a velocidade do carro até o momento que vai encontrar outro carro andando mais devagar na frente. Então vou fazer o seguinte, vou passar para a faixa mais à direita aqui, para que a gente possa então ter mais adiante ali um carro e fazer essa análise.
Mas enquanto o outro carro não se aproxima, eu também digo que o centralizador de faixa dessa picape também nos obedece aqui nesse percurso rodoviário. Porque eu mal e mal estou apoiando a minha mão aqui no volante, e o que ela já está proporcionando aqui? Ela vai mantendo o carro sempre no centro da faixa, e se tem uma curva, por exemplo, como é o que está acontecendo agora, a gente até pode olhar um pouquinho mais aqui, ó, tem uma curva, e agora olhando aqui para o volante, eu posso manter as minhas mãos afastadas, ó, e o carro vai fazendo a curva sozinho. E vai permanecer com essa possibilidade sem as mãos no volante até que ele me dá aquele alerta lá no painel, e aí começa a gritar, né? Começa a dar sinais sonoros de que eu estou sem as mãos. Mas ele vai fazendo mais coisas, inclusive. Quando a gente continua a andar sem as mãos no volante, ó, ele dá uns beliscões no freio, exatamente para acordar o motorista no caso de ter havido um mal súbito ou alguma outra situação mais peculiar. Então, é um alerta que não, né, que vai evitar muito um acidente, por exemplo, caso você tenha alguma situação em que passou mal, dormiu, enfim. Agora eu estou de novo aqui com o controle de cruzeiro, programado para andar 110 nesse trecho em que é 110, mas o carro aqui na frente está em velocidade mais lenta. Então, sozinha, agora a F-150 já vai começar a diminuir a velocidade logo em seguida e vai manter a velocidade do carro da frente. Ó, já está abaixando aqui para 99, 98, ó. Mantendo a distância para esse pequeno Ford Ka que está indo à nossa frente e, né, com essa questão segura, sem que eu precise pisar no acelerador, pisar no freio, fazer absolutamente nada. De novo aqui o alerta de ponto cego, vou passar para cá para sair de trás do carro lento, vou passar mais uma pista, ó, e ela sozinha já volta a ganhar velocidade, vai acelerar novamente então até os 110 km por hora e vai seguir. Rodando aqui num piso, então, né, com asfalto molhado, por exemplo, eu posso fazer o uso aqui na rodovia do 4x4 automático, porque ele não vai bloquear a tração 50% para cada eixo, ele vai distribuir de maneira automática. Então eu vou apertar aqui no 4x4A e ela vai aparecer ali, mudança em andamento, pronto, já está andando então no 4x4 automático. E aí eu até vou procurar aqui a tela da tração aqui, exatamente para a gente poder ver, ó. Inclusive ali ele aparece que está em verdinho, o eixo dianteiro, né? E ela já consegue nos ir dando essas informações. A grande vantagem disso é que para quando o carro está andando com um piso molhado, ela aumenta bastante a aderência que a gente vai ter no solo. Então a gente tem mais segurança para poder rodar com esse carro nessa condição. Agora eu vou testar as duas acelerações que a gente tem aqui nessa picape. Ela tem modo normal, mas eu vou usar o modo econômico, o Eco, e vou usar o modo esportivo. Então estou passando bem para a direita aqui. Vou fazer a primeira aceleração no modo normal, que é como ela já está. E aí eu vou ir daqui dos 70 até os 110 km por hora. 72, 73, 70, foi. Pé no fundo, olha só, já empinou mais à frente, 90, 100, 110. Poucos segundos eu cheguei aqui nos 110 km por hora e acordei o nosso motor V8 que a gente tem aqui. Mas o que eu quero explicar para vocês é que a gente sente essa questão muito visceral aqui nesse carro. No entanto, né, não é a explosão do motor turbo, é o ronco bom, é a apreciação da condução, o carro crescendo dessa forma forte, mas, né, não tão, vamos dizer assim, instantâneo como num turbo. Agora eu vou fazer o seguinte, vou passar aqui para o modo esportivo. Esse aqui é o modo Sport, e agora 70 km por hora, vou pisar fundo, já pisei, já senti ela tracionando mais 80, subiu mais a rotação, 110 km por hora. E olha, mantendo a rotação alta, ó. Ou seja, deixando uma resposta mais pronta caso eu queira acelerar de novo, ó. Isso é muito interessante, né? Muda muito a configuração do carro e, claro, por conta disso, aumenta também o consumo de combustível. E um outro detalhe é que nesse modo esportivo ele aciona o 4x4 automático exatamente para poder garantir toda a assistência. Agora é claro que, né, com essa brincadeirinha de ter acelerado o carro, né, isso aí prejudica o consumo. Com certeza ela deve estar, né, deve ter feito uma média um pouco menor. Mas pelo menos agora a gente vai seguir viagem até o nosso destino
E antes a gente ainda vai ter um pouco de percurso de terra, né, para poder experimentar essa picape. Mas vou falar das médias aqui antes da gente fechar. Até agora 6,7 km por litro, melhorou na estrada. E a média só de estrada tá aqui, só com essa aceleradinha, tá em 6,5 km por litro. Então empatou a cidade de estrada agora depois dessas aceleradas que eu dei. A gente vai fazer um trecho agora por uma estrada de terra. Não é nada de off-road muito radical, é apenas um trecho de terra que está com lama. E é para a gente poder sentir um pouco o comportamento dessa picape. Até porque dificilmente um comprador de uma F-150 vai colocar ela em condições muito extremas, né? Ele vai ir para sua fazenda e lá ele vai ter uma Ranger, uma outra picape para poder usar. Mas a gente vai ver um pouco do comportamento da picape. Eu vou começar aqui em 4x2. Então ele vai estar no 2H ali, ó. Eu até estou dando um pouquinho mais de motor, ó, para ver se ela não vai sair de traseira um pouco. Vamos ver. Que a ideia aqui é eu poder forçar um pouquinho mais a picape, para sentir, ó, como é que ela vai se comportar. Não, até que fazendo uma forcinha aqui, ela ainda tá bem, né, bem justa, vamos dizer assim. Interessante que eu estou passando por esses buraquinhos aqui no piso, ó, e ela passa. Claro, transmite um pouco para cá, mas assim, com muita valentia. Não que precisasse, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou reduzir aqui, vou apertar no 4A, para que ela então faça a mudança, essa aqui ela pode fazer em andamento, e aí ela vai distribuir de forma automática aqui a tração. Já dá para sentir um pouquinho mais de aderência, que o carro está mais agarrado no chão, né? Está com mais preso, mas assim, aguenta desenvolver boas velocidades numa estrada como essa aqui, até porque é uma estrada plana, né? Então é bem tranquilo, por exemplo, de passar, né? O carro consegue passar tranquilamente, bem interessante, muito legal. Eu vou fazer agora o seguinte, eu vou fazer uma outra mudança para a gente poder experimentar aqui o 4x4 alto, ou seja, o 4x4 high, né, de altas velocidades. Não precisaria parar, mas eu vou fazer isso para a gente fazer com segurança. Então apertei aqui no 4H, ele já parou de piscar e agora ele vai bloquear a tração, 50% para cada eixo, ó. Já dá para perceber ela mais agarrada. Eu vou até forçar um pouquinho mais aqui pela lateral, ó, para ver se ela, ó, na lateral ali tem uma situação um pouquinho mais complicada, ela passa firme, passa tranquilo. Super tranquila, sem nenhum problema. A gente até pode tentar encarar assim, ó, um desnível aqui, como eu vou fazer agora, dá pra gente mostrar aqui pra frente, ó. Eu vou encarar aqui com a picape no 4x4 alto, ó. Vamos ver, ó. E ela atravessa muito bem, muito tranquila. Vamos ver uma inclinação lateral aqui também, ó, aguenta, desce o degrau, faz tudo isso com bastante valentia. É interessante ver como é que uma picape dessa aqui consegue se comportar, né, e passar nesse tipo de obstáculo ali, porque nenhum outro carro que não fosse um 4x4 teria passado naquela inclinação e naquela valeta como eu fiz, sem parar, abusando um pouquinho mais da velocidade, enfim. Agora, para acionar a reduzida, eu não posso estar no modo econômico, ó, porque eu aperto aqui no 4L e ele diz que no modo de condução atual ele não aceita. Então eu vou ter que colocar a reduzida no modo normal. Então para isso eu faço a seleção aqui, passo para o modo normal e aí vou apertar aqui no 4H só para ela transferir. Está em andamento, pronto. E agora 4L. Para fazer essa mudança para o 4x4 low, que é o 4x4 reduzido, eu tenho que estar com o câmbio em neutro, carro parado, volante alinhado. Agora, não que a gente precise andar em 4x4 reduzido, mas é para a gente poder ver um pouco da diferença do comportamento do carro, que vai fazer mais força e vai acelerar em velocidade final menos, ó. Ó, vejam que ele já usa as marchas menores, né? E aí com isso eu posso enfrentar obstáculos como esse aqui, ó. Água, barro, lama, né? E ela vai passar tranquilamente aqui na beira da estrada. Inclusive se eu precisar subir um pouquinho aqui nesse lado, ó. Ó. Ela passa tranquilamente, ó. Até testar de novo, vamos ver se ela vai deixar subir um pouco, ó. Ó, perfeito. E aqui, ó, a gente pode ver o seguinte, olha ali a rotação do motor, bem mais intensa do que a gente estava andando antes, né? É um câmbio de 10 marchas, mas ele usa só as primeiras ali, até a 4ª marcha, aqui na reduzida.
Não é o que a gente precisa para andar agora, então vou parar o carro, vou voltar para o neutro, vou colocar no 4x4 automático, para que ele então possa fazer o gerenciamento sozinho, que é o ideal para a gente andar aqui nesse modo, e vou voltar aqui para o modo de economia, para que a gente possa voltar então. Mas é legal, é interessante a gente poder sentir o carro, experimentar o carro e saber de todas as possibilidades que ele tem. Os dias de chuva e de garoa contribuíram para a gente sujar um pouquinho a nossa Ford F-150 durante o tempo que ela esteve conosco. E, claro, foi bem aproveitada. Esse carro não é exatamente aquele carro que você vai usar para entrar no meio da lavoura, para fazer o serviço pesado. Essa é a picape que você vai viajar, que você vai se deslocar para o seu trabalho, ou até mesmo vai usar em cidades que tenham um tanto quanto de espaço. Agora, vai fazer isso com muito conforto, com uma sofisticação digna de carros americanos e também com esse padrão grande, confortável e suave que são os carros americanos. E aí por isso que a gente entende que essa picape aqui é um dos carros mais vendidos, se não o carro mais vendido nos Estados Unidos. Agora, aqui a gente consegue quantificar o valor dos quase 500 mil reais que ela custa. Antes de fechar, para te dizer as médias que a gente tem aqui de consumo de combustível: 8 km com litro de média puramente rodoviária, andando ali no 100, 110, tirando aquelas aceleradas, e 7 km com litro de média acumulada cidade-estrada. Na cidade a gente já viu que ela não passa dos 6. Se você gostou desse vídeo, então se inscreva aqui no canal do Veículos e Velocidade. Também acione o sininho para ficar por dentro sempre quando tem vídeo novo. Tchau e até uma próxima. É isso aí, amigos. Depois da enchente, só com chuva agora, testamos essa picape maravilhosa. A picape Ford F-150, uma das mais tradicionais e uma das mais vendidas nos Estados Unidos. E que chega ao Brasil com todas essas características que vocês viram o Guilherme dissecar aqui para vocês. Espero que tenham gostado. Se não se inscreveram no canal, se inscrevam, vale a pena. Deixe seu comentário, principalmente compartilhe esse vídeo com seus amigos, as pessoas de seu relacionamento, que isso vai nos ajudar muito. Deixe o seu like, que também nos ajuda perante o Google, e não esqueçam de registrar o sininho, para que sempre que tenha vídeo novo aqui no canal, você receba um aviso sonoro e venha conhecer o que nós estamos postando. Grande abraço e obrigado pelo prestígio.